tarde a todos. Nós faremos uma breve apresentação da prática que escrevemos no PGU Inovação, que é sobre a desapropriação do aeroporto de Guarulhos para ampliação da pista, que resultou na necessidade de desapropriar 348 imóveis localizados na região limítrofe ao aeroporto de Guarulhos. Nós sabemos que a conciliação não é exatamente algo inédito no âmbito da PGU. Mesmo envolvendo aeroportos, já tivemos o caso de Porto Alegre e mais recentemente de Campinas. Mas para nós aqui em São Paulo foi uma experiência inédita e bastante marcante. É importante registrar que a iniciativa de acionar o Tribunal da Terceira Região para fazer a conciliação partiu da nossa PRU. Após propormos 348 ações de desapropriação em conjunto com a Infraero, a PRU levou à Central de Conciliação do Tribunal a ideia de promover essa conciliação. E o Tribunal encampou a ideia, a Central de Conciliação concordou com a nossa proposta e, juntamente com diversos outros órgãos importantíssimos, como a própria Infraero, a Defensoria Pública da União, a Caixa Econômica Federal, o município de Guarulhos, tudo isso foi feito um planejamento muito eficiente que resultou na conciliação num período de 10 dias de mais de 300 processos. Devo dizer que foi uma experiência extremamente rica para a nossa Procuradoria. Nós deslocamos, nesses 10 dias, um mínimo sempre de 6 advogados da União. Foi um trabalho bastante árduo, porque tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Muitos colegas saíram de lá 10, 11 horas da noite, mas muito recompensador, porque todos os processos em que houve a abertura da mesa, chegou-se à conciliação. Portanto, um índice de 100% de conciliação nesses 10 dias. Ganhou a política pública governamental, ganharam as famílias que foram expropriadas, mas que tiveram todos os seus direitos básicos observados. Ganhou a justiça, que num prazo de 10 dias solucionou conflitos que poderiam se arrastar por décadas. Mas, acima de tudo, ganhamos nós aqui da PRU Terceira Região e, sobretudo, os colegas que voluntariamente se dispuseram a participar desse projeto. Bom, a conciliação para mim foi uma experiência única, uma experiência enriquecedora. Nunca tive atuado em conciliações, foi a minha primeira experiência nessas espécies de conciliações. E a gente pôde ver realmente aí uma fusão dos interesses públicos e privados. Ao mesmo tempo que a gente pôde ver no semblante das pessoas que elas saíram felizes com as indenizações, a gente também pôde realizar aí o interesse público de conseguir rapidamente que essas desapropriações, que essa política pública fosse realizada de forma eficaz e bastante célere, evitando que esses processos se alongassem por anos e anos. Então, assim, para mim, realmente foi uma experiência inovadora e por isso que eu acredito que seja uma prática que deva ser difundida em todas as procuradorias, em todas as instâncias do judiciário também. A outra coisa uma coisa que eu achei bastante inovadora nessas conciliações de Guarulhos foi realmente a parceria que a gente fez entre a Advocacia Geral da União, que teve a iniciativa de sugerir essas conciliações no processo de desapropriação, que não é, via de regra, conciliação via de regra não acontece na desapropriação, então já foi uma medida, um ato inovador da Advocacia Geral da União, que foi reconhecida pela Justiça Federal, pela Defensoria Pública da União, pela Infraero e também tenho que reconhecer pela Prefeitura de Guarulhos, que fez um programa habitacional para as pessoas mais carentes, para aquelas famílias que fossem mais carentes, disponibilizando cerca, acho que foram 3 imóveis para esses tipos de famílias mais carentes. Então realmente foi um projeto inovador, porque realmente reuniu essas instituições públicas, jurídicas,
que em geral atuam de forma estanque, atuaram em parceria em prol do interesse público e também do interesse dos expropriados. Então acho que foi realmente, esse foi o diferencial, né, dessa prática inovadora das conciliações de Guarulhos. Foi um momento ímpar, não só para a carreira, como para a vida em si. Teve um aprendizado muito forte com relação ao ser humano, porque a gente lidou com várias pessoas, vários problemas, não só o aspecto jurídico, como o aspecto social também. Muitas pessoas que se sentiam à margem da sociedade, elas foram ouvidas e literalmente ouvidas, desabafaram, choraram. E até a gente também se envolveu muito em muitos casos, e um dos que mais me marcou foram algumas famílias que moravam em barracos e que não tinham realmente condições de estar morando ali, e uma delas estava grávida e ia ter um bebê daqui 2 meses, e nós conseguimos, através da conciliação, não só fornecer um apartamento via a Secretaria de Habitação do município de Guarulhos, junto com o doutor Paulo, que é o juiz coordenador lá da Central de Conciliação de Guarulhos, e nós conseguimos uma habitação para ela no período anterior ao parto da criança. Então, além da gente ter o aspecto jurídico todo envolvido, o aspecto social foi muito forte, e independentemente da gente entrar 1 hora, sair às 11 horas da noite, o tempo não passava, porque a gente estava ali lidando com emoção, e foi o que mais me marcou. E ao mesmo tempo a integração entre todos os órgãos, tanto o Poder Judiciário quanto a Defensoria Pública, a Advocacia Geral da União, essa interação, a Infraero também. Então parecia uma equipe só, coisa que até então nunca tinha visto, porque a gente tem a sensação que todos mexem com a área pública, mas ao mesmo tempo ninguém se interage e todo mundo está cada um com um objetivo individual, mas no fundo a gente verifica que é o mesmo objetivo. Isso foi o que mais marcou, essa interação entre todos os órgãos atendendo a um fim único. Foi uma experiência ótima, nós tivemos um retorno sensacional com as famílias, os acordos, a interação com a Defensoria Pública, com a Infraero. Foi realmente uma lição, creio que para todos nós. E que se repita essa experiência quantas vezes for, que a gente contribui aí com a justiça social, com a moradia, com o direito de todos. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, foi realmente sentir o efeito prático do direito, quando o direito ele é efetivamente aplicado, como ele realmente muda a realidade social, tem os seus efeitos no mundo real. O que eu via sempre como um burocrata de gabinete, sempre fazendo peças e sem saber o que aconteceria dali para frente. O que eu presenciei naquelas 2 semanas foi efetivamente quando as várias partes que estão compondo uma determinada situação jurídica, elas se unem em prol de um objetivo comum, realmente produz resultados. E assim eu pude sentir como membro da AGU realmente que eu fiz parte desse processo, de que eu realmente mudei uma realidade social. Para algumas pessoas saíram conformadas, outras saíram convictas de que a vida delas tinha que mudar, que elas tinham que encarar uma nova realidade. Enfim, eu presenciei situações humanas que realmente me marcaram muito. Uma história que me marcou muito a atenção nessa semana minha de conciliação foi uma família em especial que ela não tinha para onde ir, e o valor da desapropriação era diminuta também, e já também não existiam aqueles apartamentos que a CEF, junto com o município de Guarulhos, eles tinham reservado para essas pessoas desapropriadas, à base de financiamento. E, bom, eu já tinha concluído que aquilo lá já não ia mais sair, e
por um feeling, talvez, de nossa colega Adriana, que já tem esse know-how da conciliação, ela conversou com o Dr. Paulo, que era o coordenador das desapropriações na Justiça Federal, e ele então resolveu fazer uma ligação para o secretário de Habitação do município de Guarulhos. E qual foi a surpresa para nós, né, depois de quase 1 hora lá de negociação, na espera, na expectativa dessa informação, foi que o Dr. Paulo chegou à mesa, né, já com um sorriso de lado a lado, né, conversando comigo, com a doutora Adriana, com a defensora pública, dizendo que tinha conseguido o apartamento para essa família. Então, e a partir dessa notícia foi que conseguimos ali a conciliação, e para mim pessoalmente foi algo muito especial. Eu abracei a doutora Adriana lá, de tanta alegria que foi aquele momento. Não só a gente, como as famílias, né, se abraçando, né? Então foi algo que marcou muito. Eu posso ser bem sincero e dizer que creio que 2 lições para mim, em 7 anos de AGU, eu jamais tinha me apercebido muito. A primeira lição que eu tomei foi que não existem situações previamente inconciliáveis. Uma lição que eu tomei que durante várias situações em que me pus até concluir antecipadamente que não havia jeito para conciliar, e ao final conciliamos. Isso foi uma primeira lição que eu tive. E a segunda foi até uma conversa que eu tive com o Dr. Paulo, que é o coordenador, né, o juiz federal coordenador ali, e ele me disse que de várias sentenças que ele proferia, jamais tinha o efeito conciliatório. Uma das partes sempre saía injustiçada, enfim, não se alcançava a paz social. Então, uma coisa que eu concluí também, que antes até da justiça, a conciliação. Foram 2 coisas básicas que eu aprendi e que eu vou levar para o resto da minha vida aqui na AGU. Eu achei uma experiência incrível, assim, no sentido de poder sentir a humanização do direito antes de qualquer coisa, como a gente pode tornar ele mais célere, mais tangível, mais acessível, porque foi perceptível como, por conta do 100% do êxito, né, das conciliações, como a gente pode deixar as amarras do direito que prolongam os processos por anos a fio, transformar numa coisa tão mais simples e que ambas partes possam sair ganhadoras, né, pode-se dizer. E em termos de satisfação pessoal, assim, eu acho que foi muito engrandecedor poder ter um contato direto com pessoas que têm carências de todas as ordens. E a gente se sentir, assim, capaz de ajudá-los, de orientar. E no final ainda eu achei interessante que algumas, principalmente mais as senhoras mesmo, de até pedirem, posso te dar um beijo, posso te dar um abraço, e você sentir aquela coisa verdadeira, foi muito bom. Bom, as desapropriações para ampliação do aeroporto de Guarulhos foi uma necessidade que foi posta para a PRU da Terceira Região em fins do ano passado, de 2011, e a Infraero nos procurou porque já tinha o orçamento para proceder às desapropriações, e a União e a Infraero teriam que ajuizar essas ações conjuntamente. Nós ajuizamos 348 ações naquela época, num trabalho feito por 2 advogados da União, mais os 3 advogados da União que estavam no gabinete da Procuradoria. E desde então nós já pensamos em levar essas ações para conhecimento da Central de Conciliação da Justiça Federal aqui em São Paulo. Procuramos o Gabinete da Conciliação e passamos a arquitetar em conjunto com a Justiça Federal, com a Procuradoria da Infraero, com a Defensoria Pública da União, uma forma de fazer essas ações tramitarem conjuntamente e terem audiências de conciliação conjuntas.
Nesse sentido, nós tivemos um grande apoio do Gabinete da Conciliação da Justiça Federal e conseguimos, através de uma série de reuniões que se estenderam ao longo de todo esse ano, pensar a maneira de como viabilizar essas conciliações. Então, todos os procedimentos, desde a citação dos expropriados, os laudos de constatação de quem vivia no local, as perícias judiciais, como seriam feitos, tudo isso foi alinhavado em conjunto por todos os participantes e que culminaram nas 2 semanas de audiências de conciliação desses 348 processos, numa experiência que foi única e foi muito apaixonante e envolvente mesmo do ponto de vista do trabalho, dos colegas e de todos os envolvidos. O resultado foi muito bom e creio que com isso se atendeu à política pública, a necessidade de expansão do aeroporto e também se permitiu com que aquelas pessoas que estão sendo desapropriadas sejam atendidas com um grau mínimo de transtorno possível, porque todos nós sabemos que não é fácil ter que sair da sua casa e procurar um novo lugar para viver. E nesse sentido o papel da Procuradoria Regional da União foi muito bom, foi muito proveitoso e eu acho que todos os colegas que participaram estão de parabéns pelo grande trabalho desempenhado.